Depois de tantos dias, a Nossa Senhora volta a falar e explicar como a hora está se aproximando, onde irão encontrar outro lugar como este. Hoje, 24 de janeiro de 2016, um mês certinho, né? Do nascimento de Jesus. Que nesse dia a Nossa Senhora estava pronta para receber o Filho de Deus há um mês atrás. E ela diz, na glória de Deus Pai, como se diz, a força maligna não ataca as pessoas que vêm recebendo estas mensagens e guardam no seu coração palavra por palavra. Sim, porque elas são discernimento entre o bem e o mal. Vê que não tão perto de vocês já estamos. É só definir, dizendo, como pode um simples homem conversar com Deus se pouco estudo tem? Todos aqueles que se formaram santos, uma boa parte era semi-analfabeto. Só conheciam a verdade pelo poder do Espírito. Foi assim com o primeiro homem, que foi Adão. Escola ainda não existia, mas ele podia ouvir a voz de Deus. Que muitos ficam no seu pensamento, como é que ele pode? Não tem estudo quase nenhum. Nossa Senhora deu uma explicação aqui fora de série. E Adão, o primeiro homem? Não existia escola. Isto é para provar que os estudos não fazem a pessoa. A pessoa por si é que se faz. Um simples homem que teme a Deus, nosso Pai. Por exemplo, como é que este pequeno varão iria escrever tanto assim? Mas este mostra que a verdade está com ele. E é isto que mais Deus gosta. Homem simples, mas é caridoso, onde a caridade já faz parte do novo reino que está para vir. Então, o novo reino já começa por aqui. Essa é a verdade, onde uma família vem obedecendo Jesus sacramentado. Onde irão encontrar outro lugar como este? Tem sim, mas não a família inteira. Todos podem ver com seus olhos que cada um faz a sua parte a serviço de Deus. Então comece já a fazer a sua, que por um só momento, pode ficar assim como vem procedendo. Esta humanidade. Mas amanhã tudo pode mudar, assim como foi no começo. O fim não deixaria de ser o mesmo. O mundo precisa urgentemente ser transformado como Deus criou, para que todos os viventes possam viver em paz, menos o que o homem fez, mudando até a semente para dizer que tem o mesmo poder que Deus tem, capacidade de fazer o que Deus faz. Por isso escolheu este pequeno homem, diante dos que se acham estudados, para mostrar que diante de Jesus é o maior dentre de todos os historiadores, Senhora Rainha do Lar e Papa Pedro II. Você imagina só, a gente não tinha conhecimento de nada, né? Nada disso para mim era tudo estranho.
E como ela, Nossa Senhora fala, como é que eu ia escrever se não tinha conhecimento de nada? Dá uma explicação. Como é que Adão, o primeiro homem, podia ouvir a Deus? Abraão, Moisés, disse. Adão não teve escola, não tinha nada do que nós temos hoje. Essa parte que diz aqui ele, não que o homem fez, mudando até semente para dizer que tem o mesmo poder que Deus tem, que querem fazer bebê de proveta, querem mudar a semente que planta, que não é a original, e que traz doença, que traz problema. Ele quer ter o poder mesmo como Deus. Jamais. Deus mostra as coisas as mínimas coisas, as coisas mais pequenininhas, né? Olha o poder dele. O poder da Nossa Senhora. Mostra para mim, para passar para vocês, como é a vida diferente do que o homem está pensando. A caridade é uma das coisas que cobre todos os pecados. A caridade é porque desde o momento que seu coração é aberto para ajudar os que têm necessidade, então você não precisa ter medo. Pois é, mas será que eu não vou fracassar? Então não tenho certeza que Deus existe. Nunca passou por minha cabeça que eu ia fracassar. Não. Porque como é que eu ia pensar? Mas eu vou chegar. E o ponto que chegamos, eu, a mulher e os filhos, não foi fácil. Mas não perdi o ânimo, não perdi a fé. Não. Ele prometeu, ele é Deus. Mas nem os parentes não querem aceitar. Vendo com seus próprios olhos, então ele diz, quando eu voltar, aonde que eu vou encontrar fé? Porque o que nós temos nesse caminho é a mínima quantidade para passar para outra vida, porque o restante, não. Acredita muito mais naquele que se acha orgulhoso, aquele que vai para frente da televisão, se mostra tão bonito, tão bem vestido, mas não liga para quem está lá fora ou dentro da igreja, mal vestido, não liga para nada. E faz a parte dele, né? Como não comparando, mas parecido. O político, quando chega na época de eleição, ele faz de tudo. Ei, barbaridade. Ele, como diz o Micharia, né? Que beija até as criancinhas com o nariz melado. Faz tudo para adquirir votos. Depois, cada um que se vire. É assim a lei dos homens, né? Mas Deus é totalmente diferente. Deus mostra a grandeza dele pelas coisas mínimas, mais pequenas que existem. Às vezes, lá no campo, lá em Rincão das Flores, eu admiro tudo aquilo que ainda deve ter. Se vocês fossem nessa agora de calor, em cima da grama, cada florzinha, pequenininha, mas linda, linda, linda. A grama é repleta de todos os tipos de flores. Ali ele está mostrando a grandeza dele. No meio da grama, nascer flores, uma diferente da outra, parece um céu estrelado. É assim que Deus mostra. A gente não sabia o ponto que ia chegar. Sinceramente, nunca passou por minha cabeça o ponto que ia chegar. Mas, hoje, a gente sente por aqueles que não têm e não acreditam. Parente meu que chegou aqui, gente estudada, desempregado, não tem como pagar. Eu cheguei a chorar. Eu digo, que as coisas, né? Quando nós estávamos sem comida, sem nada, achava que nós íamos morrer de fome. Mas eu disse, não, não precisa. Eu podendo te ajudar, eu ajudo. Aí para vocês verem. Quando começou a crescer as crianças, nascer crianças, a gente tinha uma pessoa, que eu não vou dizer,
que eu não gosto de... Coitada, né? Coitado também. Muitas vezes chegava na casa dela, se pudesse dar um pouquinho para mim, para ajudar a criar meus filhos. Era difícil, né? Muito difícil. E às vezes eu saía com as mãos abanando, e o que dentro de casa tinha era demais, era fartura demais. E hoje, mudou o sentido. O que Deus prometeu, eu estou tendo tudo. E o que eles tinham, não tem mais nada. Para você ver o que é a vida da pessoa, né? E eu na luta pelo Evangelho, fazendo tudo que podia, para o serviço sair bem feito. Enquanto, na parte deles, era só dinheiro, 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 que era aos montes. Você vê que as coisas. Hoje ela... muito obrigado, muito obrigado. E quantas vezes? Uma vez fui na casa, que eles tinham saído, tinha para outro lugar, melhor ainda. Fui lá, mas não tinha mais ninguém. Por acaso, não é isso que eu quero dizer, que jogo é válido. Por um acaso fui lá, não tinha ninguém. Eu disse, meu Deus, dia viagem em vão. Mas desse saque eu achei uma moedinha, certo? Deixaram cair no chão. Eu peguei a moeda. Meu Deus, quem sabe isso aqui é minha salvação, né? Peguei o número da moeda e naquela época que existia em Itajaí, aberto o jogo de bicho, joguei. Eu ganhei 10 mil cruzeiros. Eu fui lá, esperando certo de ganhar alguma coisa, né? Mas não tinha mais ninguém em casa, tinha mudado. Mas aquela moedinha disse, não, peraí, viesse em busca, vai levar. Eu admirei aquilo, porque só tinha aquela moedinha no chão lá. E por que aquela moedinha estava ali? Porque certo foi Deus que deixou. Poxa, caminhasse tanto para não encontrar nada, não. Pelo menos uma simples moedinha. A situação já melhorou a minha vida. Porque salário era 1.000 e pouco. Eu ganhei 10 mil. Então são essas coisas que os mistérios de Deus é tanto que a gente não consegue definir. Mas para quem obedece às suas leis, para quem faz o serviço bem feito, não precisa ter medo, gente. Não precisa ter medo. De uma hora para outra você recebe. Se não recebeu aqui nessa vida, mas vai receber na outra, sem comparação, que é o importante. Não adianta eu agora com 81 anos, vou fazer, ficar rico, milionário. Para quê? A riqueza vai se acabar. Essa que o homem está achando que pode ter tudo que quer. O importante é essa que nós estamos esperando, o importante. Porque aí eu não vou ser mais essa pessoa que estou cansado com as minhas pernas, não vou ser essa pessoa um pouco falta de visão, não vou ser mais essa pessoa que eu não posso sair lá fora de pé porque não consigo. Vou ser uma pessoa totalmente diferente, como vocês também vão ser. Pessoas sadias, pessoas que não tem mais problema, pessoas que não tinha perna vão ter, que não tem braço vão ter, que não tem olhos vão ter tudo. Mas como jovem, não como pessoas as que estão chegando aos seus 80 até 100 anos. É isso que é o importante. A riqueza é boa, mas sabendo usar ela, sabendo repartir, aí sim, aí vale a pena ter as coisas. Mas ter as coisas como tem, eu sinceramente, não é crítica, mas eu saí chorando dentro de Roma, lá, do Vaticano. Saí chorando, porque eu paguei naquela época, não paguei, pagaram para mim, que eu também tinha pouco dinheiro. Era $9 para ver a riqueza do Vaticano. Mas para que aquela riqueza lá, que quantos anos, ouros, pedras, para que aquilo? É como um comércio. Botar mercadoria aqui, eles querem ver, eles têm que pagar.
É assim que o ser humano age. Mas para que fazer uma casa de Deus enorme com todo luxo, se ele nasceu numa estrebaria? Será que isso não é o suficiente? Deus mandou fazer uma igreja aqui, toda de material bonito, os mais lindo que tem, pedras preciosas, como agora em São Paulo foi feito. Tirado o dinheiro das costas da pobreza. E muitos vão lá, eu entrei aqui e já recebi milagre. Eles não sabem de onde é que está saindo o milagre. Pode até existir, mas não de Deus. Deus não gosta de luxo. Deus não gosta da pessoa vaidosa, orgulhosa, gananciosa. Deus não gosta disso aí. Deus gosta da pessoa humilde, simples e que sempre junto está com os menores, como agora essa semana, 2 mensagens. Meu filho, pediste ser pequeno, pois eu te dou o que pedes. A pequenez, mas não se esqueça que tu és, diante de mim, um maior, como diz aqui, a Virgem Maria, né? Por isso escolheu este pequeno homem, diante dos que se acham estudados, para mostrar que diante de Jesus é o maior dentre de todos historiadores. Aí você vê. Eu não sabia disso, né? De todos eles que escreveram, sou o maior. E sou o menor. Gente, é uma coisa que os mistérios de Deus não dá para entender, né? Sou o menor. É tão improvável que não vem televisão, não vem nada aqui, porque para mim ele não dá importância, muito menos eu quero mesmo, né? Se eu quisesse, eu já tinha entrado até na política. Mas o meu prazer é estar no meio. Eu sempre dizia para ele, o dia que eu ficar rico, eu só quero estar no meio dos pobres, para ajudar o Senhor. Mas a riqueza material, ele não deixou. Mas espiritual, e agora estou falando com vocês. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora assistindo a Santa Missa, pela Rádio Camboriú, pela internet, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.